Rafael. Boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando aqui o mídia. Hoje a gente tem o quê? Rodada dupla. Você acredita? 2 jogos, se um jogo de futebol já é bom, 2, então, rapaz, hoje tem muita coisa, né? Não apresentar meu companheiro de transmissão, Luan, aqui. Como é que você tá com a expectativa aí para essa quarta-feira, noite aqui cheia de jogo de futebol e coisa importante, hein, Luan? Boa noite a todos. Boa noite aí, você também que está transmitindo. Importante dia hoje, tanto para os principais times aqui do Ceará, no caso, Fortaleza e Ceará, tanto pela Copa do Brasil quanto pelo Brasileirão. Os 2 times aí com desafios pela frente distintos, mas de grau de importância da mesma forma, porque se Fortaleza, no caso, ganhar do Corinthians, é aí um salto, né, tanto para o time quanto para o Rogério Ceni. E se o Ceará ganhar do Vitória, tem um prêmio muito bom em dinheiro, que pode estar ganhando aí, né? Então são 2 jogos muito importantes. É isso aí mesmo. Vamos começar então falando um pouquinho do Ceará, né? Que hoje tem a segunda partida da Copa do Brasil, onde a primeira já aconteceu, né? Antes da pandemia, ali no dia 25 de julho, o Ceará venceu por 1-0 lá no estádio Pituaçu. Um jogo que foi marcado, né, por muita chuva, segundo tempo conturbado, mas o Ceará acabou ganhando do Vitória com gol do Rafael Sobis, que inclusive hoje vai ser titular, né, na equipe do Ceará, por causa da indisponibilidade do jogador Clebão, né, que está bem, um atacante de 1,95 m do Ceará, tá bem no ataque, mas ele já jogou a Copa do Brasil pelo Barbalha. Então, no regulamento diz que não é permitido, né, um jogador jogar por 2 equipes diferentes. Então, hoje, infelizmente, né, para o torcedor cearense, ele está de fora, mas tem aí Rafael Sobis, então tá bem encaminhado essa escalação titular aí do Ceará para o jogo de hoje. E o Vitória também com mexidas, né? Eu tenho aqui até a escalação do primeiro jogo da Copa do Brasil, né? O primeiro do confronto entre Ceará e Vitória. Só passar rapidinho aqui, o Ceará entrou aquele dia com o Fernando Praz no gol, Samuel Xavier na lateral direita, zagueiros Thiago e Luiz Otávio, substituído ali no segundo tempo pelo Eduardo Brock, na lateral esquerda Bruno Pacheco. Aí, aqui sim que a gente tem algumas mudanças ali no time do Ceará, né? O Ceará naquele dia entrou com Ricardinho, Charles e Vinícius, e o ataque foi Fernando Sobral, Sobis e Leandro Carvalho. Então, aí detalhe, o treinador do Ceará naquele último jogo era o Anderson Moreira, né? Então, a alteração aí no comando técnico, né, da equipe ali, que não é mais o Anderson Moreira, e sim o Guto Ferreira chegou bem, né, foi campeão da Copa do Nordeste agora para o Ceará. E o Vitória naquele outro jogo entrou com o Lucas Arcanjo no gol, na lateral direito o Van, na zaga foi João Vitor, que foi expulso naquela partida, então, né, tá suspenso para a partida de hoje. O John, na lateral esquerda, Thiago Carleto, esse mesmo, aquele que já teve passagens por Botafogo, já rodou bastante Brasil também, já jogou no Bahia, inclusive. No meio campo daquele jogo foi Gerson Magrão do Vitória, Jean, Guilherme Rende, e lá na frente o Vitória entrou com Vico, Léo Ceará e Alisson Farias. Então, e o treinador do Vitória também naquele jogo era o Geninho. Então temos diversas alterações na mudança, né? O jogo já aconteceu há 3-4 meses atrás, antes da pandemia acontecer. Então, as 2 equipes bastante mudadas ali, bastante diferentes, né, para esse segundo jogo. Luan, como é que o Ceará chega para esse jogo? Você pode contar um pouco para a gente como é que foram os últimos jogos ali do Ceará, tanto o Brasileirão, basicamente jogos do Brasileirão, né, porque a final do Cearense ainda não aconteceu, Luan. Pronto, Lucas, eu queria primeiro destacar a questão do Kleber, né? O Kleber é um jogador que está sendo muito importante para o Ceará. Ele vem do time de Barbalha, que participou
da Copa do Brasil antes da pandemia, por isso não está jogando hoje. E é importante ressaltar que justamente nesses jogos com o Barbalha, que o Kleber estava atuando, que o Ceará viu um jogador em potencial para o resto da temporada. Então é interessante essa história de o Ceará viu ele jogando também na Copa do Brasil, contratou, está ajudando muito o time, mas também não vai poder utilizá-lo por causa justamente dessa regra da Copa do Brasil, que o jogador não pode jogar em 2 times na mesma competição. E aí entra o Sobis, que até aquela brincadeira na época, que pode chover, porque o Sobis vai fazer gol na chuva, né? Então, os gols iniciais que o Sobis fez pelo Ceará, justamente um campo molhado na chuva, não tem previsão para chuva nesse jogo, pelo que eu entendo, pelo que eu vi, então vamos torcer que ele faça o gol sem a chuva para poder ajudar o time cearense. Mas o Sobis não vem bem, a verdade é essa, tanto que ele é banco no Campeonato Brasileiro, o Kleber atuando, está fazendo quase um gol por jogo. O Ceará não teve um bom início de campeonato, todo mundo sabe, perdeu justamente para o Sport, que é um time do Nordeste também, que infelizmente também vai estar brigando aí para não cair, juntamente com alguns. Então era um confronto, digamos que direto para times que querem permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Ceará não começou bem, também não conseguiu vencer. A última vitória no Campeonato Brasileiro, estou me referindo ao Campeonato Brasileiro, foi justamente contra o Bahia, o time que já tinha ganhado 2 vezes na final da Copa do Nordeste. Então o Ceará deve ganhar do Vitória, se quiser realmente continuar essa linha, ganhando do Vitória, e também ganhar de um time que é saindo do eixo do Nordeste também, para se firmar ainda mais e sair da zona de rebaixamento. Então, o Vitória, claro, vai vir com tudo, porque já chega com placar reduzido de 1-0, então provavelmente vai vir aí muito forte para cima do Ceará. O Ceará tem uma zaga boa, embora nos últimos jogos, no segundo tempo, a gente está percebendo acho que talvez um cansaço dos jogadores, eu não sei, porque a maioria dos jogos contra o Ceará está saindo no segundo tempo. A gente percebeu muito no jogo contra o Vasco, estava uma partida muito pareia no primeiro tempo, e no segundo tempo desandou tudo. Então o Ceará tem que manter essas questões de concentração, principalmente no segundo tempo, se quiser ganhar do Vitória, que vai querer descontar aí esse placar de 1-0, embora também esteja na Série C, uma competição, Série B, uma competição extremamente difícil. A gente sabe que Série B também é muito difícil, os jogadores também estão cansados, mas eles vão querer ganhar do Ceará para provar a superioridade e voltar ainda mais forte para a Série B. Boa, Luan. Então, para repassar aqui algumas informações, né, importantes para saber aqui sobre a Copa do Brasil, a partir dessa fase não tem mais aquela história de gol fora, né? Vale mais do que gol dentro de casa. Então, não tem aquela história de quem fez mais gol fora de casa. É apenas a questão de diferença de gols. Então, se o Vitória vencer por 1 gol de diferença em relação ao Ceará, a partida vai para os pênaltis. Não tem, né, aquilo que acontece, que tem bastante críticas, né, no Brasil, que é esse gol qualificado fora, né, que às vezes tem mais valor. Além disso, o que está em jogo hoje também na Copa do Brasil é dinheiro, né, porque quem ganhar hoje, quem passar, vai ganhar 2 milhões, então é um valor, né, a Copa do Brasil, que é um campeonato que nos últimos anos aumentou bastante, né, o valor de dinheiro que está envolvendo. Então, essa Copa do Brasil passou a ser um grande... Já era, né, muito competitiva, já, né, todo mundo queria disputar e quem sabe chegar longe, mas a partir dos últimos anos o retorno financeiro tem sido bem bom. Então, quem ganhar hoje, quem passar, vai ganhar uns 2 milhões, que podem ajudar bastante ali as finanças do clube. O Ceará, então, retomando ali rapidinho, venceu o Bahia na última partida do Brasileirão por 2-0 em cima do Bahia no final de semana. Antes do jogo do Bahia no Brasileirão, perdeu para o Vasco 3-0, mas lá em São Januário, e antes também já tinha perdido fora de casa para o Atlético Mineiro lá no Mineirão, no jogo anterior. O próximo jogo do Ceará, no final de semana, será contra o Atlético Goianiense, que está em 17º lugar, então, né, está na parte de baixo, mas vai ser fora de casa domingo, lá no Estádio Olímpico, em Goiânia.
O próximo jogo do Vitória, né? Ele vai receber o Paraná no sábado, às 16h30 do Barradão. Esses são os dois próximos confrontos das duas equipes. Você tem mais algum detalhe sobre esse jogo a comentar? Ou a gente pode dar uma passada já pro jogo do Fortaleza? Eu queria só comentar os próximos adversários, tanto do Vitória quanto do Ceará. Começar pelo Ceará, o Atlético Goianiense, o Dragão, né, como é conhecido, ele surpreendeu, né, o campeonato ganhando um dos favoritos, que é o Flamengo. Então, não é um time... Claro, é um time que realmente cai e sobe muito. Tem essa cultura de cair e subir muito, o Goianiense, o Atlético Goianiense, mas não é um time que você chegue fraco, não. Você também tem que enfrentar em cima. E parece às vezes que o Ceará tem mais dificuldades com times que não são assim, tipo, da elite do futebol nacional, do que quando pega o futebol da elite. Porque quando quem viu o jogo do Atlético Mineiro contra o Ceará, foi páreo, foi um jogo muito bom, inclusive. Foi um detalhe de o cara perdeu a bola no meio do campo, um passe muito bonito do jogador do Atlético Mineiro por Marrone, que tá disparado, tá jogando muito bem. Então foram alguns detalhes, tipo o pênalti também, infantil, do zagueiro do Ceará, mas você vê no jogo em si, não foi um jogo ruim, mas o Ceará parece que tem mais dificuldades quando pega times intermediários. Então o Ceará tem que ter esse cuidado também com o Atlético Goianiense, que eu coloco na minha visão também como um time que vai brigar para não cair. Então é um jogo perigoso. O Ceará não pode perder esses pontos contra times diretamente, que vai brigar diretamente para não cair para a Série B. Já o Vitória vai pegar o Paraná, que é um time que sabe jogar a Série B, já joga há muito tempo. Também é um time que vai, sobe e desce. Então é uma briga bem boa aí na Série B, de dois times que estão acostumados a jogar a Série B e que sabem da dificuldade desse campeonato. Então, só para a gente mudar de tema aqui, faltando poucos minutos para o jogo, só ressaltar que a arbitragem do jogo hoje do Vitória e Ceará lá no Barradão com o árbitro Paulo Roberto Alves, assistido pelo assistente número 1, Luciano Rogenbaum, assistente número 2, Luiz Henrique Souza, e o quarto árbitro é o Emerson Ricardo de Almeida. Essa é a arbitragem do jogo Ceará. Então vamos lá mudar a tema aqui, falar um pouquinho do grande confronto difícil hoje que o Fortaleza tem contra o Corinthians, lá em São Paulo. A gente está vendo aqui as escalações, né, do Corinthians para a partida. Já a gente passa aqui rapidinho qual a previsão, né, do time do Corinthians. O Fortaleza está mais de 2 anos sem vencer os paulistas na Série A, em São Paulo, né? Então, jogos fora de casa, o Fortaleza não tem se dado bem nesses últimos anos. E um detalhe também, né, que a gente acaba querendo fazer ou não, como o Ceni é treinador do Fortaleza, né? O Ceni não ganhou ainda do Corinthians como técnico. Foram 7 jogos, nisso 3 empates e 4 derrotas nesse meio tempo, contando o período que ele foi treinador do São Paulo e o período que ele foi treinador do Fortaleza, que ele está, né, como treinador do Fortaleza. Lu, você tem algum destaque para passar desse jogão da Série A? Quer falar um pouco dos confrontos anteriores, de como chegam os dois times, alguma previsão? Você pode contar para a gente? Assim, futebol é interessante, que tem essas histórias por trás, né? Eu gosto de destacar aí a história do técnico hoje do Fortaleza, que é o Rogério Ceni, que enfrentou inúmeras vezes o Corinthians no Campeonato Paulista, nos Campeonatos Brasileiros, ganhou muitas vezes, mas ainda não emplacou uma vitória contra um dos principais rivais paulistas do São Paulo, que é o time que ele jogou a vida toda, e tanto pelo São Paulo, e tem agora essa história com Fortaleza, né, que ganhou muitos títulos, foi contratado por outro time, e aí voltou, a torcida abraçou de volta, e eu acho que seria mais uma redenção aí por esse goleiro, né, ex-goleiro e agora técnico, tão conhecido e tão pontuado aí na história do futebol brasileiro. Então para ele também seria uma boa vitória, literalmente, ganhar do Corinthians agora sim como técnico, para completar as vitórias que ele já tem como jogador. Já o Corinthians sempre chega como candidato a título do Campeonato Brasileiro, é um time muito rico,
E é um time que não olha para escudo, ele vai para cima. Então tem que ter cuidado com times nesse nível, porque eles não gostam de perder para times que não tem tanto investimento quanto eles. Então, Fortaleza vai bem forte também, né? Vai com essa mística que eu estou falando, que vamos ganhar, porque a gente não ganhamos do Paulista ainda. Ano passado foi suficiente para continuar na Série A. Ano passado, não ganhar dos paulistas, mas a gente não sabe esse ano. É um ano atípico, é um ano que teve as questões dos jogadores já estão entrando em campo, tanto do Fortaleza, né, e o Corinthians, mas ano passado tudo bem não ter ganhado de time paulista se o Fortaleza continuar na Série A. Mas será que nesse ano só isso vai adiantar para se manter na elite do futebol brasileiro? Então, são esses cuidados que principalmente o Fortaleza tem que ter. Eu acredito que o Corinthians vá com tudo, eles não vai alisar, não. Vamos ver aqui no Ceará. Só repassar então aqui rapidinho, né? No Brasileirão, o Corinthians também está na parte ali de baixo por enquanto, teve uma vitória, um empate, uma derrota. O Fortaleza está em 16º com um jogo a mais, né, que o Corinthians, uma vitória, um empate, 2 derrotas. Bom, vamos só passar as prováveis escalações das duas equipes. O Corinthians vem com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sid Clay na linha defensiva. O meio-campo conta com Gabriel Cantillo e Arauz. E no ataque, o Corinthians vem com Matheus Vital, Jô e Léo Natel. Já isso é a equipe montada pelo treinador Thiago Nunes. A equipe do Rogério Ceni no Fortaleza vem com Felipe Alves, Tinga, Paulão, Quinteiro e Bruno Melo ali na linha defensiva. O meio-campo, Felipe, Juninho e Romarinho, que deu certo, né, no último jogo do Fortaleza. E ali na frente, o trio ali de confiança do Rogério Ceni, que é o Wellington Paulista, Oswaldo, Davi. Essa equipe do Rogério Ceni. E lembrar do jogo do Vitória Ceará, que, né, que eu não passei a aproveitar esses últimos minutinhos. Os dois juízes, né, das duas partidas já estão ali se movimentando já para que o jogo comece. O Vitória vem a campo com Ronaldo, Jonathan Bocão, Gabriel Furtado, Maurício Ramos e Thiago Carleto na linha defensiva. Meio campo, Guilherme Rende, Fernando Neto e Marcelinho. E o ataque conta com Vico, Léo Ceará e Rafael Carioca. Essa é a equipe do Bruno Pivetti, treinador atual do Vitória. E a equipe do treinador Guto Ferreira, campeão da Copa do Nordeste, vem com Fernando Praz, Samuel Xavier, Thiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Meio campo ali, que ele acertou agora, né, nessa retomada do futebol, Charles, Fabinho e Vinícius, estão muito bem. E na frente, os jogadores estão bem também, Fernando Sobral, Rafael Sobis e Leandro Carvalho. Essas são os 11 titulares das 4 equipes que hoje tem jogo, e os juízes já estão pedindo um minuto de silêncio ali na partida entre Corinthians e Fortaleza, isso por causa, né, das mortes que estamos tendo no Brasil, muito em virtude, né, da pandemia de coronavírus. Já são, deixa eu pegar o número aqui certinho, total de casos 3.722.000, com 111 mortes, 117 mil mortes e 756. Esses são os números atuais do consórcio, né, da imprensa que está analisando os números da Covid atualmente no Brasil. Então, um minuto de silêncio nas 2 partidas por causa dessas mortes, e já, em alguns segundinhos, a gente vai acompanhar os 2 jogos. E lembramos, depois do jogo vai ter mais, vem com a gente que vai ter mais, porque pós-jogo é com a gente também. O jogo do Corinthians já começou e o do Vitória e Ceará tá para começar. Então ficamos por aqui. Uma ótima noite para todos que participam aqui. Vamos fazer um joguinho. Abração, até mais. Quer tentar o placar? Quer tentar chutar algum placar? Eu diria que Fortaleza e Corinthians vai ficar 1-1. Vitória e Ceará, eu acho que o Ceará vai vencer por 2-1. Garanto 2-1. Você tem um chute? Previsão? Eu também acho que o Ceará vai ganhar de 2-1. E aí o gol do Ceará, o Ceará vai levar gol no segundo tempo. E Fortaleza, eu acho que vai ser um empate sem gol. Justo. Então ficamos por aqui. Uma boa noite a todos que acompanham aqui
está acompanhando nosso grande trabalho aqui no Mídia. Nos vemos até depois do jogo. Lembra que tem o pós-jogo com a gente. Abração, até mais. Valeu, tchau, tchau, galera, e até a próxima.